Olá, minha gente, boa tarde. Boa tarde para mim, eu não sei qual hora que você vai assistir, deve ser bom dia, ou boa tarde ou boa noite. Bom, gente, a gente dá sequência ao nosso trabalho com o capítulo 8, que o capítulo 8 ele trouxe um título chamado Era dos Nacionalismos, ou seja, foi o dado momento em que a Itália e a Alemanha buscam a unificação. O que seria essa unificação? Seria exatamente a transformação de uma espécie de colônia em um país independente. Sim, colônia. Os territórios da Itália e da Alemanha, eles eram dominados, eles eram governados pela poderosa Áustria, o Império Austríaco, que vem desde o século IX, desde o século VIII, exatamente, século VIII, na época ainda da Idade Média, da Baixa Idade Média. Então veja bem, o que acontece? Na aula passada a gente viu sobre a unificação da Alemanha. Falamos do Otto von Bismarck, falamos da Confederação Germânica, falamos que a Alemanha de repente tornou-se uma potência militar, uma potência industrial e até falei para você que hoje a Alemanha é uma baita da potência para o mundo. Então hoje a gente fala sobre a Itália. A Itália, no sul da Europa, era formada por vários reinos, vários ducados. E esse movimento nacionalista, esse movimento de unificação italiana, ele se deu no pós-imperialismo, porque o imperialismo pode também ser chamado de neocolonialismo. Imperialismo ou neocolonialismo, ou seja, neo, novo, novo modelo de colonização, chamada de imperialismo. Hoje nós não temos mais nem imperialismo, nem neocolonialismo, nós temos simplesmente a globalização, que a globalização, na verdade, é uma relação de mundo, é uma relação entre os países do mundo, onde os mais fortes, os mais poderosos, os mais ricos, mantêm relações comerciais, econômicas, culturais, com os países de pequeno porte, ou porte pequeno, digamos assim, de porte médio ou porte pequeno, e nessa relação comercial, quando se fala em capitalismo, ganha o mais forte. O país que detém uma melhor economia, um país que detém uma melhor estrutura, ele automaticamente vai explorar aquele país de menor economia, né? Como se fosse colônia e metrópole. O país pequeno é a colônia, o país mais forte é a metrópole. Vamos dar um exemplo aqui. Se o Brasil se relaciona com os Estados Unidos, obviamente, hoje os Estados Unidos é 10 vezes mais em potencialidade do que o Brasil. Então, nesse caso, os Estados Unidos seria a metrópole e o Brasil seria a colônia. Mas vamos lá. No contexto do imperialismo, a Itália começou a se divulgar, começou a se expandir, a verdade é essa, começou a se expandir, se bem que a Itália era formada por quê? A Itália era formada por vários ducados, vários reinos, e esses reinos começaram então a entrar no processo de litígio, no conflito ideológico, no conflito político, e esse viés ideológico é chamado exatamente de unificação. Lógico que essa unificação vem por conta de uma situação econômica. Então a Itália, os reinos italianos começaram a se desenvolver, começaram a ter uma boa indústria, começaram a ter uma indústria bem desenvolvida. Então automaticamente o processo de unificação ele está colado, certo? Com o processo industrial, com o desenvolvimento econômico. A unificação italiana ela vem por fases. Começa, na verdade, quando a Áustria começou a se impor, quando a Áustria começa digamos assim, a explorar até demais esses reinos italianos. Então, desenvolve-se aí o que? Desenvolve-se a ideia do nacionalismo. Nacionalismo é a vontade de uma colônia, é a vontade de um território tornar-se independente. Independente político e depois, consequentemente, independente no plano econômico. Então, vamos lá. Em 1848, houve uma tentativa de unificação. Os nacionalistas, aquele grupo que tinha ideologia de transformar o reino da Itália num poderoso país, num país independente, eles sentaram a luta, uma guerra contra o governo austríaco, mas não conseguiram sucesso, não conseguiram o seu objetivo. A gente pode dizer que nós temos grupos de líderes italianos com o intuito de tornar a Itália livre da Áustria, de tornar a Itália independente. Nós temos, por exemplo, os monarquistas.
Os monarquistas, eles eram liderados pelo Vítor Emanuel II, do reino de Piemonte, Sardenha. Um reino chamado Piemonte, Sardenha, que era liderado pelo cidadão chamado Vítor Emanuel II. Então ele governava esse reino chamado Piemonte, Sardenha. Um outro líder monarquista era o Camilo Cavour. O Camilo Cavour, ele era primeiro-ministro do Vítor Emanuel II. Então os dois governavam Piemonte, Sardenha, sendo que um era o rei, o Vítor Emanuel II, e o Camilo Cavour era o primeiro-ministro. Então, a ideia deles era tornar o reino de Piemonte, Sardenha um país. E nesse país seria automaticamente proporcionado uma dinastia, uma família, um grupamento que iria assumir o poder. Esse era o grupo dos monarquistas. O outro grupo era o grupo dos republicanos. Republicanos já tem um teor de democracia, já tem um teor de voto, eleição, processo mais liberal, processo mais republicano, mais democrático, digamos assim. O líder era Giuseppe Mazzini, certo? E tinha outro também chamado Giuseppe Garibaldi. Dois Giuseppe Mazzini e Giuseppe Garibaldi. O que eu quero que você entenda é que eles formaram um grupo chamado Jovem Itália. E eles tinham ideal republicano. Enquanto que o Vítor Emanuel era monarquista, o Giuseppe Mazzini e o Giuseppe Garibaldi tinham um ideal republicano. Eles formavam o grupo Jovem Itália. E no contexto geral de nacionalistas, certo? Tinha um grupo político chamado Risorgimento. Ou seja, ressurgimento no nosso português. Esse movimento lutava pela unidade da Itália, pela unidade de todos os grupamentos. Ou seja, eles queriam formar um grupo de republicanos, de monarquistas, mas que eles conseguissem o objetivo deles, que era a independência da Itália, a unificação da Itália. Eles trabalhavam no sentido de fazer um processo de modernização italiana. A Itália já tinha uma indústria desenvolvida, já tinha uma estrutura bem desenvolvida, então eles queriam transformar a Itália nesse país independente, certo? Então, os Garibaldi, o Mazzini e o Giuseppe Mazzini e o Garibaldi, eles foram naquela ideia de se expandir, conquistar território. Em 1861, foi criado o Reino da Itália, ou seja, os reinos de Piemonte e Sardenha transformou-se no Reino da Itália. E o governante inicial foi exatamente o Vítor Emanuel II. Vítor Emanuel II, então, desenvolveu um trabalho de unificação italiana. Em 1870, já bem fortalecido, a indústria bem desenvolvida, o ideal de nacionalismo cresceu bastante, certo? Então, o reino da Itália, que agora era uma Itália independente, anexa Roma, anexa a antiga capital do Império Romano. Então a Itália agora traz para si Roma, a antiga capital do Império Romano. Então, já daí, Roma passa a pertencer ao governo italiano, mas o Papa Pio IX não aceita ser governado pelo Estado. Nasce aí, de repente, uma independência italiana, mas de cara, a Igreja Católica não aceita ser subordinada ao governo italiano, não aceita ser subordinada ao Vítor Emanuel II, que a Itália agora era um país. Então, a Itália está dominando territorialmente todo o território italiano, mas a Igreja não aceita ser subordinada ao Estado. Cria-se então a chamada questão romana. A questão romana é o fato da Igreja não aceitar a autoridade do Estado. Essa questão romana, ela vai até 1929. Então, em 1870, a Itália torna-se independente, certo? Dados os vários movimentos, tornam-se monarquistas. O Vítor Emanuel II assume, com a ajuda do Camilo Cavour. A Itália se desenvolve, cresce, mas a Igreja não aceita ser subordinada ao Estado. É a chamada questão romana. Somente em 1929 é que a Itália passa a ser independente, quando Benito Mussolini, durante o fascismo, ele promete para a Igreja criar o Estado do Vaticano e automaticamente dá-se a criação do Estado do Vaticano, em que o presidente do Vaticano é exatamente o Papa. Nesse contexto também a gente vê a Rússia em pleno século, começo do século XX,
certo? Final do século XIX, começo do século XX, ainda era semifeudal. A Rússia era o império onde os czares se extremavam no poder e tratavam muito mal os seus viventes, os seus habitantes da Rússia. Então você tem a unificação italiana, você tem a Rússia imperialista, com os czares no poder, certo? Que é a segunda parte do capítulo 8, Era dos Nacionalismos. Então procure dar uma lidinha nesse capítulo, que fala sobre a unificação da Alemanha, a unificação da Itália e o imperialismo russo, o czarismo. Czar, governante russo, que governa a Rússia, que governa o povo russo de forma extremamente autoritária, ok? Dê uma lida, note alguma coisa, registre alguma coisa, para quando for segunda-feira, a gente tirar todas as dúvidas desse capítulo, ok? Um abraço, mas leia mesmo e traga dúvidas sobre esse capítulo. Um abraço, minha gente.